Vamos lá. Bom, boa noite. Primeiro quero agradecer vocês aí pelo convite. Vou tentar ser breve aqui na minha palestra, só para deixar um gostinho aí para vocês sobre a atuação na sexualidade. Eu me chamo Rafaela Spelmeyer, sou fisioterapeuta pélvica, especializada em sexualidade humana. Atuo diretamente com questões de sexualidade e vou trazer hoje justamente essa questão aí. Será que é uma necessidade de fato, né? Que é tabu, a gente sabe, tem muito tabu que envolve aí a parte das disfunções sexuais. Muitas pessoas têm curiosidade, me perguntam como assim atuar dentro da sexualidade? Parece ser algo muito difícil. Eu vou trazer aqui uma pinceladinha hoje para vocês de várias coisas que a gente pode tratar dentro da sexualidade em si. Então, para começar, nós precisamos entender o que que é a sexualidade. A sexualidade, ela vai muito além do ato sexual. Isso às vezes confunde muito as pessoas. Então, hoje o que eu tenho dentro da sexualidade, ela envolve aspectos do ser humano, tanto a parte biológica, psicológica, social, cultural, a parte emocional e também as questões éticas. Então, engloba diversas situações aí esse conceito de sexualidade. E aí talvez fique mais confuso, né? E como que a físio consegue atuar dentro de tantas vertentes? Vamos lá, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês sobre a OMS, o que que a OMS nos traz sobre sexualidade, que eu acho que é importante. Então, é mais ou menos o que eu falei. Ela é um aspecto central do ser humano ao longo da vida, que abrange sim a parte sexual, em si, o sexo, e as identidades e papéis de gênero que essa pessoa vai assumir perante a sociedade, bem como a orientação sexual dela. Também envolve o campo do erotismo, do prazer, da intimidade e da reprodução. Então, essa sexualidade, ela pode ser vivida através dos pensamentos, das fantasias, dos desejos, das crenças, valores, comportamentos, ou seja, a sexualidade está em tudo da nossa vida, desde quando a gente nasce até quando a gente morre. A sexualidade, ela começa a ser tratada desde a infância, justamente por ela não se tratar de um ato sexual e sim de todas essas questões que englobam o ser humano. E aí, onde que entra a fisioterapia dentro disso? Bom, a gente pode tratar a dispareunia, que são as dores durante a relação sexual, tem a ver sim com a parte da sexualidade, o vaginismo, a falta de orgasmo, ejaculação precoce, melhorar essa função de forma geral aí do assoalho pélvico, como a professora agora acabou de falar bastante dessa parte de cinésio, a gente usa muito durante essa atuação da sexualidade. Podemos promover o bem-estar psicológico, emocional, fazer essa reabilitação pós-cirúrgica e o pós-parto, que é o que vocês estavam vendo agora e na palestra anterior, e principalmente trabalhar a parte de educação dos nossos pacientes. Eu costumo falar que dentro do consultório, na questão de sexualidade, eu acho que 70% ou mais do nosso trabalho vai ser a parte educacional. Como assim, Rafa, educacional? Onde a gente vai explicar para o nosso paciente o que que é um assoalho pélvico, como que ele atua, durante o ato sexual, por exemplo, ou como que ele pode refletir as nossas emoções. E eu vou trazer exatamente isso durante essa pequena demonstração aí hoje da nossa aula. Então vamos lá. Eu não gosto muito de falar função sexual, porque eu ouvi isso de um professor e eu repito. Quando a gente fala que algo está disfuncional, parece que tem alguma coisa quebrada. E aí eu não gosto disso, de ter uma função. Mas é a maneira que a gente chama, então vamos lá. Qual que é a função sexual? Eu vou trazer aqui feminina, mas ela também acaba englobando boa parte da função sexual masculina. E porque a minha área de atuação é muito mais o campo feminino, tá? Então, a função sexual feminina, ela precisa permitir a penetração. Quando eu falo de penetração, eu não estou falando necessariamente durante um ato sexual, tá? A penetração, ela pode ser para poder fazer um exame de rotina no ginecologista, pode ser para colocar um absorvente interno, um copo coletor, uso de um brinquedo sexual. Então, permitir a penetração de quaisquer que sejam esse objeto, dedo ou órgão que seja necessário introduzir. Manter a sensação vaginal, porque não adianta, aí sim, dentro de uma relação sexual, não adianta existir essa penetração e essa vagina não ter condições de sentir o que está lá dentro do canal. Então, precisa manter essa sensação vaginal. Precisa também participar desse processo de excitação e de ereção. Talvez não são todos que estão aqui que saibam, mas o clitóris também tem uma ereção, assim como o pênis. Então, sim, essa vulva, essa vagina precisa ter um aporte sanguíneo
eficiente e uma participação nesse processo de excitação até atingir essa ereção desse órgão. E por último, precisa gerar uma resposta muscular ao orgasmo. O orgasmo, ele é uma resposta dos músculos. Eu vou trazer depois uma explicação mais detalhada sobre isso, mas falando nesse sentido, a gente consegue entender o seguinte: se eu tenho um assoalho pélvico fraco, eu não consigo ter uma resposta muscular potente, eu não consigo ter uma contração potente desses músculos. Então, com isso, eu vou ter um orgasmo meio fraco. Se eu tenho um músculo forte, tonificado, eu sou capaz de ter um orgasmo muito mais intenso e até mesmo manter aí orgasmos múltiplos. Então, é muito interessante ter esse assoalho pélvico saudável e forte. E vou trazer para vocês aqui uma frase da Kaplan, que eu acho extremamente interessante, que é: a vagina se estende apenas o suficiente, ficando em posição apertada em relação ao pênis, qualquer que seja o tamanho deste. Aqui a gente vê uma frase de 1974, por isso que ela usa pênis, mas pode ser em relação a qualquer questão que foi o que eu trouxe antes. Então, assim, não existe essa questão de, a vagina tá larga. Não, talvez ela não tenha uma força muscular adequada, mas ela não está larga. Então, ela se estende e acopla, seja o tamanho que for este pênis, esse toy, esse brinquedo, enfim. Então, é nisso que a gente tem que focar e é isso que a gente busca reabilitar e trazer dentro dessa função sexual feminina, então. Eu trago também a incontinência urinária. Por quê? Quando a gente fala de incontinência urinária, ela vai afetar todos os campos aí da vida desse indivíduo, seja homem ou mulher. Então, vai trazer o impacto físico para essa pessoa, sim. A incontinência urinária, ela pode trazer aumento dessa tensão da musculatura, pressão ali na bexiga durante a relação sexual, afetar no orgasmo, traz as questões de dores, talvez, mas o que mais vai afetar em relação à sexualidade, quando a gente fala da incontinência urinária, vai ser o impacto psicológico. Porque uma pessoa que ela tem uma incontinência urinária, ela está muito preocupada com o cheiro, com o odor dessa urina, ela está preocupada, será que essa urina vai sair durante a relação sexual? Então, dificilmente a pessoa consegue atingir um orgasmo, consegue se entregar a uma relação sexual se ela está com medo, que seja o medo da dor, que seja, nesse caso aqui, o medo da incontinência urinária. Então, tem toda essa questão. Uma pessoa, quando ela tem escape de urina, por exemplo, ela fica pensando assim: eu vou para a praia, mas eu vou pegar a estrada, será que eu vou ficar muito tempo no carro? Esse xixi vai vazar? Se vazar, eu vou ficar com cheiro de xixi, e aí eu vou chegar lá, eu tô com a minha parceria, vai sentir cheiro, vai ter vontade de ter relação? Então a pessoa fica pensando muito nisso, e dificilmente ela consegue se entregar lá na hora da relação. E aí vai afetar, sim, toda essa parte de diminuir a autoestima, de ter o julgamento aí por parte dessa parceria. Então, afeta a vida da pessoa de uma forma geral e muito na questão da sexualidade. É, a dor na relação sexual. Aí eu quero trazer para vocês aqui, eu até peço desculpa caso algum professor já tenha trago o ciclo da dor, mas eu não consegui chegar tão cedo aqui. Eu vou repetir caso alguém já falou. Precisamos tratar as questões de dores na relação sexual. Seja ela qual for, tá? Pode ser na questão do vaginismo, uma vulvodínia, enfim. Mas o mais importante aí entra a questão aqui de orientação. E não somente da físio, a gente vai entrar sim com diversos recursos, com os dilatadores, a cinesioterapia, mas na parte de orientação, porque a gente precisa tirar essa pessoa do ciclo da dor. O que que é o ciclo da dor? O ciclo da dor basicamente eu senti uma dor numa primeira relação, ou não estou dizendo primeira relação do primeiro ato sexual, mas uma relação em si, eu tive dor. A próxima relação, eu já vou com esse pensamento: será que eu vou sentir dor? E esse pensamento me gera uma tensão da minha pelve. Então, eu já chego numa relação sexual onde eu deveria estar relaxada com essa pelve tensa. Pelve tensa vai me trazer desconforto. E aí eu dou um sinal ali positivo para o meu cérebro, onde, opa, eu acho que realmente isso que eu estou fazendo me causa dor. E aí vai aumentar esse desconforto. Numa terceira relação sexual, eu vou com mais certeza de que vai doer, pode-se dizer? Então, assim, poxa, dói, eu tenho desconforto, eu fico tensa e vai causar mais dor. E eu acabo entrando dentro desse ciclo da dor, que eu espero que vá doer, dói, e eu mando esse reforço de novo de dor para o meu cérebro. Então, realmente, isso dói. E aí eu entro dentro desse ciclo e é muito difícil essa quebra. Então, isso a gente precisa orientar o nosso paciente na questão
informativa mesmo. Ele precisa entender esse ciclo de dor. E aí a gente começa a trazer para esse paciente maneiras de ter relação sexual sem dor. Então, como que eu gosto de atuar? Uma paciente que tem muita dor na relação, que já não consegue, tentou e não funciona. Primeira coisa que eu vou fazer é proibir a penetração. Então, é totalmente proibido. E eu vou ensinar outros estímulos para essa paciente. Se ela tiver com uma parceria junto, melhor ainda. Eu vou chamar os dois no consultório e vou ensinar maneiras de ter uma relação sexual, de tocar essa vulva, essa vagina, sem que tenha dor. Isso eu vou demonstrar num boneco anatômico, né? Numa boneca anatômica. E eu vou trazer para esse casal, para essa mulher, uma maneira de ter um orgasmo, de conseguir se relacionar sexualmente sem dor. E aí ela vai enviar essa informação para o cérebro dela: olha, é possível ter uma relação sem ter dor. E aí a gente vai tendo essa quebra desse ciclo da dor. Isso é algo extremamente importante. Se eu não quebro o ciclo da dor, não adianta eu ficar lá me matando de passar exercício, cinésio, seja lá o que for, respiração, dilatador. Então, e essa paciente continua tentando ali uma penetração, indo com medo, com tensão. Então, é muito importante essa quebra aí desse ciclo da dor. Isso é algo que eu trabalho fortemente com as minhas pacientes durante o tratamento, principalmente quando traz essa questão pontual de dor na penetração, de não conseguir penetrar. Então, quando a gente fala aqui, agora, tirando o ciclo da dor, né? Quais são, os impactos na vida dessa pessoa? Então, a gente traz de novo questões físicas, que vai ser o desconforto na hora da penetração, as lesões que podem causar ali na região por conta de uma fricção, por uma tentativa de penetração que não vai dar certo. E aí, aqui, mais uma vez, eu trago as questões de penetração sem ser numa relação sexual. Então, eu quero ir para a piscina esse final de semana, estou menstruada e preciso usar um copo coletor. Eu vou tentar usar o copo coletor, posso me machucar, causar uma lesão, e aí eu vou mandando de novo lá para o meu cérebro essas informações de que penetração causa dor. Minha região íntima me causa dor, desconforto. A questão psicológica, claro, né? Então, ninguém gosta, ninguém quer sentir dor, então você já chega para uma relação, você marcou um jantar, você já vai para esse jantar tensa, com medo, com essa ansiedade, pensando que após o jantar talvez exista uma relação. Então, às vezes ela nem vai existir, mas já traz essa tensão. E aí vai causando mais tensão nesse assoalho pélvico. E aí pode ter consequências aí, enfim, em outros setores sem ser na parte do sexo em si. Uma incontinência urinária, uma dificuldade para ir ao banheiro, enfim. Sim, abaixo autoestima, a dificuldade de se relacionar, infelizmente acontece muito os casais se separarem por não ter essa proximidade, ou uma mulher que está solteira não querer iniciar um novo relacionamento por medo de ter que explicar toda essa situação e lidar com isso tudo. E o isolamento, esse impacto social é o isolamento tanto nesse sentido amoroso que eu estou falando, de relacional sexual, quanto o isolamento em grupos de conversa. Imagina que se juntam várias meninas para conversar e fala do que aconteceu no final de semana, do que fez, deixou de fazer, aquelas piadinhas que às vezes acontecem, né, sobre a vida sexual em si, essa mulher acaba se sentindo isolada, afastada, ela não tem o que compartilhar. Então ela para ali de viver, às vezes, naquele círculo de amizade. E com tudo isso, a gente diminui qualidade de vida, né? Todos esses impactos que a gente vê aí têm um grande prejuízo na qualidade de vida dessa mulher. Vou trazer aqui uma frase, eu não sei quem é o autor, tá? Se alguém souber, depois eu coloco aqui. Então, sentir dor não é normal. Isso significa que o corpo está pedindo ali uma atenção para aquela região. Precisa buscar, entender, saber a causa e cuidar de si próprio. E aí, essa causa aqui é algo muito relativo, né? A tensão do assoalho pélvico, esses desconfortos, eles podem estar ligados a diversas questões. Geralmente tem um impacto emocional ligado, mas eu gosto de deixar muito claro que impacto emocional não significa que é algo da sua cabeça. Não existe toma um vinho e relaxa, não tem como, porque tem o fator físico, que é onde de fato a fisioterapia vai entrar, né, nesse relaxamento dessa musculatura pélvica, nessa mobilidade dessa pelve para aprender a relaxar essa região, mas ela vem sempre associada a questões emocionais, que a gente pode tentar buscar ali a causa e tratar, mas isso
precisamos trabalhar com equipe multi, é importante ter psicólogos aí, sexólogos trabalhando conosco nessa situação. Já vamos voltar agora a falar sobre o orgasmo. Essa é a parte que eu mais gosto de atuar e é a parte que as pessoas mais se surpreendem quando a gente fala sobre a atuação da fisioterapia pélvica. Através da fisioterapia é possível sim intensificar e aumentar o prazer orgástico das mulheres. Em que sentido? No sentido de que esse orgasmo ele pode ser treinável e ele pode ser fortificado ali com esse exercício pélvico. Eu gosto muito de associar o orgasmo com o espirro. Isso eu explico para todas as pacientes também, porque faz com que a gente tenha um pouco mais de noção de como tratar esse orgasmo. Então, ele é um estímulo involuntário. Eu não consigo controlar quando esse orgasmo vai acontecer. Não significa que que eu vou ter um orgasmo a qualquer momento. Ele depende ali de uma excitação, de uma estimulação, mas o momento do orgasmo ele é involuntário. Assim como o espirro. Eu não controlo. Ah, e agora eu quero ter um espirro. Ele vem. Então eu gosto de assimilar nesse sentido. Da mesma maneira que a mesma pessoa vai ter um espirro um dia muito mais intenso. Então, é aquele espirro que vem da alma, assim, forte, que chega a doer quando espirra. E a mesma pessoa pode ter um espirro leve e discreto, que pode ser simplesmente porque ele veio mais discreto ou porque eu dei uma seguradinha. Às vezes eu estou num ambiente que eu não posso fazer muito barulho, estou aqui dando uma aula. Então, eu tenho esse poder aí de controlar o meu espirro, deixando ele mais leve ou mais intenso. Da mesma maneira é o orgasmo. Então, eu vou ter na mesma semana orgasmos mais intensos e mais fracos, mas eu tenho o poder de me conter, se for o caso, ou de estimular para que ele seja mais potente. E isso a fisioterapia faz muito bem, cumpre muito bem o seu papel. Então, o orgasmo, o que que ele é? Uma contração rítmica dos músculos do assoalho pélvico. Então, imagina que a gente tem a pelve aqui. Esse músculo ele vai ter que contrair todo na totalidade e relaxar por completo. O que que atrapalha esse meu orgasmo? Se eu já tenho uma musculatura tensa, ela não consegue contrair de forma eficiente, mas ela também não consegue relaxar de forma eficiente. Ou se eu tenho uma musculatura muito fraquinha, ela não consegue atingir um pico máximo de contração. Ela contrai um pouquinho e já relaxa. Então, se eu tenho uma pelve maleável, que sabe relaxar e que é forte, eu consigo estimular esses músculos do assoalho pélvico na sua totalidade e promover um relaxamento intenso e um orgasmo muito mais potente. Se eu sei trabalhar esses meus músculos, eu percebo que o meu corpo está chegando a um orgasmo, eu ativo essa musculatura através da contração pélvica e eu fortifico muito mais esse orgasmo, podendo inclusive entrar ali num ciclo e causar os orgasmos múltiplos. Quando vai tendo esse relaxamento, esse momento refratário do orgasmo, eu ativo novamente a musculatura e eu volto a ter outro pico de tensão ali, de tensionamento, né, de contração muscular para atingir essa cadeia de orgasmos. Vamos lá, falar um pouquinho sobre respostas sexuais. A gente busca o quê? O fortalecimento, então, muscular, né? Já expliquei aqui que depende dessa força desse músculo, então eu busco o fortalecimento. Preciso ter uma consciência corporal. Se eu não tenho essa consciência, muitas vezes as mulheres não sabem me responder se já tiveram um orgasmo. O que eu costumo falar é o seguinte: se a pessoa não sabe se teve, é porque provavelmente ela não teve. Ou tá muito fraquinho ali e não está conseguindo perceber. Então, eu preciso perceber que o meu corpo vai chegar num orgasmo, até para eu conseguir fazer essa estimulação extra aí e aumentar o meu poder orgástico. Precisa existir esse fluxo sanguíneo para a região, então, através dos exercícios da fisioterapia, a gente aumenta esse fluxo sanguíneo para essa vulva atingir a excitação de forma satisfatória, ter esse inchaço ali da região, ter essa ereção desse clitóris. A gente também consegue trabalhar a parte de sensibilidade. Algumas mulheres têm hipersensibilidade no clitóris, quando encosta causa desconforto em vez de prazer. Então, é possível, sim, através de técnicas de sensibilização, melhorar essa questão ali da sensibilidade e potencializar esse orgasmo, que é isso que nós estamos buscando aqui. E o relaxamento muscular, que às vezes as pessoas confundem, mas se eu preciso de uma contração para um orgasmo, por que o relaxamento? Porque eu preciso depois chegar no relaxamento total, senão eu fico ali no meio do caminho e não funciona o ciclo total. Então, tem que ter todos esses
quatro complementos aí, que é uma resposta sexual satisfatória. E tudo isso aqui a gente consegue trabalhar dentro da fisioterapia, olhando nesse sentido da sexualidade. Vou trazer também para vocês, para ficar mais claro, o ciclo de resposta sexual feminino. É o ciclo de Basson. Para conseguir atingir um orgasmo, precisamos participar de todo esse ciclo de resposta sexual. Precisa existir aqui um estímulo sexual ou um desejo, uma vontade. Eu costumo falar que assim, o desejo, pensa aquele começo de relacionamento que você o tempo todo tem vontade. Você pensou na pessoa, já dá vontade. Então aqui é um desejo espontâneo. E o estímulo sexual, onde ele não é espontâneo, eu falo que é um casamento de longa data. Às vezes você nem estava pensando muito, mas existiu ali uma interação entre as partes, ou você viu algo que te despertou, encostou em algum lugar que deu ali uma coceirinha e dá vontade de ter uma relação sexual. Então, existem duas formas de iniciar esse ato sexual: por uma vontade espontânea ou por um estímulo externo. E aí vai acontecer uma excitação sexual. Eu preciso manter uma excitação, que ela vai subindo ali uma curva pensando em chegar num orgasmo. Então, eu preciso ter essa excitação, manter o estímulo por determinado ponto até atingir esse orgasmo. Só que para eu manter essa excitação aqui, depende de vários fatores. A intimidade emocional desse casal, se eles estão de acordo com as questões ali envolvidas dentro do próprio ato sexual, se existe alguma questão emocional do próprio casal, da família, um boleto para pagar. Então, assim, tem muitas coisas que podem atrapalhar essa excitação. E as próprias questões emocionais voltadas ao corpo. Ah, eu não estou satisfeita com o meu corpo, não consigo relaxar, não consigo estar no momento presente. Então, não é tão simples. Eu desejo, eu excito, eu atinjo o orgasmo e eu finalizo. Eu desejo, eu excito e talvez eu vá atingir o orgasmo, porque depende de tudo isso aqui. Antes da Basson, a resposta ela era linear, nesse sentido mesmo, de desejo, excito, orgasmo e resolução. Aí depois a gente passou a entender, né, através desse ciclo aqui da Basson, que na verdade tem muitos estímulos que afetam. E isso é importante a gente identificar na nossa paciente, porque às vezes a gente está lá focada no orgasmo, eu preciso fortalecer o assoalho pélvico, eu preciso aqui, estou pensando no orgasmo, só que ela não está tendo desejo, ela não está nem conseguindo começar ou ela não está tendo uma excitação. Então, assim, precisa pensar nesses passos todos separados para conseguir ajudar a nossa paciente, apesar de que nós trabalhamos muito mais lá na parte do orgasmo, mas é importante essa orientação desse caminho até lá. Também é possível atuar dentro da ejaculação precoce. Confesso que não é meu campo de atuação, então eu trouxe só um detalhezinho aí para vocês. Mas também a gente precisa pensar que os músculos do assoalho pélvico eles vão trabalhar nesse fortalecimento dessa região no sentido de ereção, de ter esse pênis ereto. Se tiver muita tensão, assoalho pélvico tenso, ele vai causar a sensibilidade do pênis, e isso vai fazer com que tenha essa ejaculação precoce. Então, às vezes, a ejaculação precoce está associada a um assoalho tenso. Então, eu também preciso trabalhar os exercícios de relaxamento, de cinesioterapia, de respiração, para que esse paciente consiga ter uma ejaculação satisfatória. A ansiedade também vai afetar, assim como a gente viu ali no ciclo de resposta sexual feminino, a gente também tem a ansiedade trabalhando aí não a favor dos homens na questão da ejaculação precoce. É, volta. Vou só finalizar. Dei uma acelerada por causa do tempo, tá, gente? Mas vamos lá. Dentro das disfunções masculinas, a gente também vai tratar aquela questão que eu falei lá no início da incontinência urinária, assim como na mulher também vai afetar as questões emocionais, é, o bem-estar desse nosso paciente. E também tem a questão da falta de ereção. Mas é importante entender que a fisioterapia não consegue atuar sozinha na parte de ereção masculina, tá? Se nós olharmos ali a parte anatômica do órgão masculino, tem o assoalho pélvico, mas o músculo responsável pela ereção, ele é um músculo pequeno, que sozinho ele não faz nada. Depende desse fluxo sanguíneo dentro do pênis, na parte do bulbo, do esponjoso ali. Então, a mesma coisa da mulher, precisa ter o fluxo sanguíneo pré-estabelecido. E é isso a gente vai ter que entender, junto com médicos, né, urologistas, enfim, o que está afetando esse paciente e
trabalhar sim com a fisioterapia pélvica, mas em conjunto com outras questões. Às vezes, sozinhas, nós não vamos conseguir resolver todo o quadro dependendo do paciente. Mas, de novo, não é minha área aí de atuação, eu atuo muito mais com as mulheres, consigo falar com muito mais propriedade. E aí eu pergunto para vocês. Será que tem uma necessidade realmente da fisioterapia de atuar na sexualidade? Ou será que é só uma questão de tabu, de frescura e que não precisa? O que que vocês acham? Eu acho que precisamos, né? Precisamos sim trabalhar com a sexualidade, quebrar um pouco desse tabu. Hoje em dia já se fala muito mais nisso, mas ainda nem perto do que deveria. Eu ensino dentro do consultório as mulheres a fazer a higiene correta da vulva, que isso deveria ser algo a ser ensinado na escola, por exemplo. Então, a educação sexual é algo que deveria vir muito cedo. E não é o que acontece, né? A educação sexual ela acaba ficando de lado porque ninguém quer falar sobre o assunto. E aí, muitas vezes, eu recebo mulheres adultas dentro do consultório que não sabem, por exemplo, que tem dois buraquinhos, que é um sai a menstruação e o outro sai o xixi. Então, faltam, às vezes, informações muito pequenas, que para nós que somos da área é pequena, mas que para essas mulheres não é. Então, precisamos atuar fortemente nessa parte aí educativa. Eu acho que muito além de toda essa melhora física que a gente é capaz de trazer, é principalmente a parte educativa mesmo. E eu fico à disposição aqui para esclarecer dúvidas. Eu sei que gera várias dúvidas, perguntas, o pessoal fica bem curioso nessa área. Deixei aí também minha rede social, pode me seguir lá, pode perguntar, enfim, tô à disposição.